internet hoje deve estar meio lenta, né? Bom, o nosso tema hoje, enquanto vai abrindo aí o PowerPoint, ele é uma continuação do tema que nós estamos estudando nesse mês de abril. Ele está no Livro dos Espíritos, e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre as questões 181 a 188. O capítulo se intitula Pluralidade das Existências e está na segunda parte, capítulo 4, segunda parte do Livro dos Espíritos. Está aparecendo. Não apareceu ainda não, né, gente? Apareceu? Já apareceu já, Claudinha. Já está mostrando pluralidade das existências? Isso, porque para mim ainda não está. Livro dos Espíritos, 8188. Espera aí que a minha universitária está aqui me orientando. Aparece aqui, cara, pode aparecer. Minha universitária vai me ajudar. Aqui, tá ótimo. Então, esse capítulo, ele vem sendo, né, estudado no decorrer desse mês de abril, e ele já foi abordado em 2 reuniões anteriores. Essas reuniões foram apresentadas pela Sônia Regina e pelo Gustavo. E na reunião de hoje, nós vamos, para preparo dessa reunião, nós utilizamos das seguintes referências. Então, vocês vão ver aí o livro Espiritismo Básico, Pedro Franco Barbosa, o livro de Leon Denis, No Invisível, Espiritismo e Mediunidade, 17ª edição, Brasília, FEB, 1996. O livro de Allan Kardec, A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Tradução do Guilherme Ribeiro, da 5ª edição francesa, 43ª edição, Rio de Janeiro, FEB 2003. Também de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução do Guilherme Ribeiro, da 3ª edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866. 131ª edição, que é a edição histórica, Brasília, da FEB 2013. Também de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, tradução de Guilherme Ribeiro, 66ª edição, Rio de Janeiro, FEB 1987. E de Francisco Cândido Xavier, o livro Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, 19ª edição, Brasília, Distrito Federal, também da FEB 1998. Certo? Então, essas foram as nossas referências. E aí eu trouxe para a gente iniciar a nossa conversa essa frase que consta do Dolmen de Allan Kardec no cemitério de Père Lachaise. Não sei se é assim que fala, a Vera vai me corrigir, acho que é Père Lachaise. E a frase é: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Eu achei que tinha tudo a ver, né, com o que a gente vai conversar hoje, por isso, então, que ela foi trazida logo no iniciozinho do nosso estudo. E aí, como eu tinha começado a falar com vocês, nas reuniões que antecederam, né, a de hoje, foram abordados os temas a reencarnação, justiça da reencarnação e encarnação nos diferentes mundos, as primeiras perguntas relativas a esse item. E hoje nós vamos dar continuidade ainda nesse item a partir da questão 181. Então, Kardec, ele constrói a narrativa, assim, questionando os espíritos, e ele vem num crescendo de descobertas, né? Pedagogicamente, para que nós possamos, através da leitura, irmos compreendendo aos poucos, né, aquilo que ele estava querendo extrair em termos de conhecimento. E isso, para nós, é muito bom, porque a gente vai construindo o raciocínio, né, devagar,
mas com consistência. Então, a semana passada, o Gustavo abordou as primeiras questões relativas a esse item, e hoje nós vamos, então, dar continuidade a essas questões. A questão 181, Kardec interroga os espíritos se os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos. Então, ele já vinha, né, perguntando aos espíritos ali a respeito dos diversos mundos, se as encarnações se davam todas aqui na Terra, ou se era necessário todas as encarnações do espírito no mesmo orbe, tal. Ele já veio nesse crescendo, e nesse momento ele já vai alterando um pouco esses questionamentos, já aumentando a curiosidade com relação a de que forma as encarnações acontecem e se esses seres que habitam outros globos, né, outros mundos, têm os corpos semelhantes aos corpos que a população terrena apresenta. E aí os espíritos respondem que é fora de dúvida que esses seres têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido da matéria, né, para atuar sobre a matéria. Então, quando nós encarnamos, nós necessitamos... Desculpe, gente. Vou ter que colocar aqui para carregar. Só um minutinho, desculpe. Falha minha. Bom, então, quando nós estamos encarnados, nós necessitamos da matéria, obviamente, né, para que possamos atuar sobre ela. Então, ele continua explicando, os espíritos continuam explicando. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Então, de acordo com o desenvolvimento do espírito, né, e de acordo com o mundo que ele habita, esse envoltório material pode ser mais ou menos suave, né? Dependendo do grau de pureza a que esses espíritos já atingiram. E eles continuam. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos que percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo consequentemente de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, nós sabemos já, alguns de nós, né, que já está há mais tempo estudando a doutrina, já conhecemos a diversidade dos mundos. Já aceitamos essa ideia, né, sem dificuldade, e estamos buscando aprofundar o nosso conhecimento nesse aspecto. E aí, Kardec, como eu falei, ele vem num crescendo, vai aumentando, né, o grau de curiosidade. Ele já havia feito uma pergunta a respeito disso lá na questão 56, na primeira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 3. E ele havia perguntado se a constituição física dos diferentes globos é a mesma. Então, se a formação dos diversos globos são iguais em todo o universo. E aí os espíritos respondem que não, de modo algum se assemelham. Aí você vai me perguntar, mas Cláudia, por que você está trazendo essa questão agora? Porque mais adiante a gente vai ver que os corpos estão diretamente relacionados com o globo que ele habita. Ora, se a constituição física é diferente, então a gente vai ficar interrogando aqui. Então, os corpos são iguais? E aí, na questão 57, ele pergunta, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Então, se os mundos têm uma constituição diferente, Kardec já deduz daí, então, que os corpos, que os habitantes não podem ser como aqui na Terra, por exemplo, não deveriam ser iguais. E os espíritos respondem, sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Ou seja,
o habitat depende, a constituição dos habitantes depende da condição do habitat. Então, se as organizações dos planetas são diferentes, também diferentes serão os seres que os habitam. Bom, caminhando mais um pouco, então, com relação a isso, nós encontramos na Gênese, no capítulo 11, no item 10, a seguinte definição: que o corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito. Lembra lá na questão 181, diz que a matéria, ele necessita da matéria? Então, é o instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, ou seja, que o espírito adquire novas aptidões, reveste outro invólucro, apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar. Então, à medida que o espírito desenvolve, à medida que ele evolui, ele vai necessitando dar uma nova roupagem, né, a esse envoltório físico, quando ele está encarnado, bem proporcional ao seu grau de evolução. E aí, no item 11, continua a explicação. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus fornece ao espírito os materiais, cabe a ele empregá-los. Então, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai precisando, né, de um envoltório físico menos denso, mais adequado às atividades que ele vai desenrolar. E aí, quando a gente vai para o Evangelho, nós encontramos que, no capítulo 3, que ele fala, né, há muitas moradas na casa de meu pai, no item 2, ele explica: a casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos, que circulam no espaço infinito, e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, aqui no nosso planeta, por exemplo, nós temos essa característica, esse corpo, esse envoltório físico. Mas à medida que nós vamos nos desenvolvendo, vai ser oferecido para nós, à medida em que nós mereçamos, né, galgar novos planetas mais adiantados, vão ser fornecidos a esses espíritos moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, corpos mais de acordo com esses planetas, né, mais adiantados, à medida em que a gente se desenvolve. Da mesma forma que também nós viemos de corpos mais rudes, à medida em que fomos evoluindo de planeta primitivo para planeta de provas e expiações. Continua ainda no Evangelho. Do ensino dado, no item 3, né, do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferente uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Então, temos no universo, né, planetas em diversos estágios de adiantamento, e habitam a esses planetas espíritos com condições diversas de evolução e desenvolvimento. A questão 73 do livro O Consolador, feita a Emmanuel, né, faz a seguinte pergunta: a humanidade terrestre é idêntica a de outros orbes? Não, somente para reforçar o que a gente já vem falando. Emmanuel responde: nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo.
Ou seja, como a gente já vem falando, isso depende do ambiente, do que o planeta é formado, e depende do grau de evolução daquele planeta. Então, em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas procuremos entender, por humanidade, a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Então, veja, somos diferentes, temos corpos diferentes, estruturas que envergam o espírito, né? Diferentes dessa nossa aqui? Sim, provavelmente. Mas ele diz que na busca, né, procuremos entender por humanidade a família espiritual. E o que nós estamos todos buscando? Todas as criaturas de Deus que povoam o universo. Todos nós buscamos a perfeição. Todos nós buscamos a evolução. E aí, examinada sob esse prisma, a comunidade terrestre se identifica com toda a coletividade universal. Somos todos filhos de Deus, todos criaturas de Deus, e buscando essa perfeição relativa. Na questão 182, então, dando continuidade, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Então, o Livro dos Espíritos ontem, né, fez aniversário de publicação, ele foi publicado em 1857, e Kardec já trazia para nós essa curiosidade, essa pergunta aos espíritos. E os espíritos responderam: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-los. Semelhante revelação os perturbaria. Então, eles fazem a revelação de acordo com a capacidade de entendimento e de compreensão dos espíritos àquela época. O que a ciência àquela época havia alcançado, o que nós, em termos de entendimento, àquela época, poderíamos alcançar também. Então, eles esclarecem que eles só vão responder o que seria permitido a nós a compreensão. Pouco mais à frente, entretanto, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles já aprofundam essas informações. Então, no capítulo 3, eles nos dizem, né, que os mundos são classificados da seguinte forma: mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e provas, onde domina o mal ainda, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. E aí eles já nos dão uma ideia melhor de como seria, né, a encarnação nesses diferentes mundos e as características nesses diferentes mundos. A gente pode, hoje, né, compreender que a criatura que habita um mundo primitivo ainda é muito rude, o seu envoltório físico ainda é muito rudimentar. No mundo de expiação e provas, nós já temos uma melhoria. É o mundo como o nosso hoje, já caminhando para um mundo de regeneração, mas em termos de moralidade, estamos ainda nessa caminhada, né? E podemos vagamente imaginar o que tem no mundo ditoso e no mundo celeste. Então, ainda não temos condição de vislumbrar isso, mas já podemos fazer uma ideia aproximada, depois dessa classificação que nos foi trazida do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa questão 182, Kardec faz alguns comentários, e que a gente vai explorar um pouquinho agora, né? Então, ele diz lá que à medida que o espírito se purifica,
o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria. Olha, essa expressão eu achei muito especial. Deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Ou seja, de acordo com a evolução, o nosso caminhar se torna mais leve. Esse rastejar é nesse sentido, né? De caminharmos presos à superfície ainda. Né? Então, ele deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas. Provavelmente teremos menos fome, menos sede, não teremos necessidade de atender a certas necessidades básicas que encontramos aqui no nosso planeta, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Olha que interessante. Não vai haver mais necessidade de que ingiramos, né, a carne dos nossos irmãos animais. Por quê? À medida em que o espírito se purifica, isso vai se tornando desnecessário. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Então, a gente vê aí que há não só uma evolução física, obviamente, que havendo a evolução espiritual, consequentemente, a evolução física também se dá. Certo? Por esses comentários de Kardec, fica claro para a gente isso. E eu acho interessante que hoje a gente já tem, aqui no nosso planeta, muitos irmãos preocupados, de fato, com isso, né? Com essa mudança na nossa alimentação. Muitos irmãos já não aceitam mais ingerir carne animal, acho que é redundância, né? Mas se recusam e já estão fazendo a opção por outro tipo de dieta, já estão buscando sublimar certos desejos. Então, a gente vai vendo que isso já está acontecendo nessa nossa caminhada rumo ao planeta de regeneração. Ainda não é uma coisa generalizada, né? Mas já está acontecendo. Kardec continua ainda nos comentários, né? A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorso lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Então, à medida em que evoluímos espiritualmente, a gente já sabe que a morte não causa nenhuma apreensão, já sabemos o que acontece, que é apenas uma mudança de fase. E sabemos também que a vida continua. Então, se já temos quer dizer, evoluindo, né? Temos a intuição desse futuro que nos aguarda e a consciência tranquila, isenta de remorso, não temos por que nos preocupar o que vai acontecer conosco após a perda do corpo físico. Não há necessidade de termos apreensão nesse sentido. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Olha que coisa maravilhosa é isso. Então, assim, não há preocupação com a duração da vida. Já sabe que a gente vai viver o que for necessário para aquela experiência. E essa duração parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um. Então, se já avançamos, se já subimos alguns degraus nessa escala evolutiva, não temos que nos preocupar com isso. E olha essa última frase, né? Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganiza. Então, as doenças comuns hoje no nosso orbe aqui já não serão as mesmas depois que o planeta passar por essa evolução também. Lembrando, obviamente, que o planeta só se modifica com a modificação também dos seus habitantes. Então, não é dizer que o planeta vai se modificar e que nós ficaremos bem. Não, a humanidade vai se modificar e, consequentemente, o planeta vai acompanhar essa evolução.
Bom, caminhando um pouco mais... Desculpe, beber uma aguinha aqui. Na questão 183, Kardec pergunta: indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Então, Kardec quer saber se, ao encarnar nesse mundo para onde o espírito vai caminhar, se ele vai ter necessidade de passar por uma infância outra vez. E os espíritos respondem: em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. O que a gente pode deduzir dessa resposta? Aqui no nosso planeta, a infância dura muitos anos. É necessário esse tempo para que o espírito possa, né, terminar a sua acoplagem, vamos dizer assim, ao corpo físico. É nessa fase em que nós recebemos as maiores informações que poderão nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. Tanto é assim que a gente frisa sempre a necessidade da evangelização infantil, infanto-juvenil, para que o espírito possa receber, já desde cedo, né, as orientações que o auxiliarão no seu progresso durante essa encarnação. Mas é um período, aqui no nosso planeta, é um período relativamente longo. O bebê, ele não consegue se desenvolver sozinho, sem o auxílio de um adulto responsável, de uma pessoa que cuide dele. Ele não consegue. A criança de 3, 4 anos também não consegue, ela vai necessitar. Então, essa infância é uma transição, é um período mais longo. E os espíritos dizem, né, que não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Por quê? Provavelmente nos mundos mais adiantados, onde não haja necessidade, né, de tanto suporte por parte dos pais e responsáveis, a infância seja mais curta, o espírito já está mais evoluído, consequentemente não tem necessidade dessa dependência tão prolongada. E aí os espíritos deixam claro que em outros planetas a coisa possa se dar dessa forma. Uma infância mais curta, mas em toda parte é necessário, é uma transição necessária, para que o espírito possa se familiarizar com aquele novo ambiente, né, após a encarnação, aquele novo planeta onde ele está renascendo. Na questão 184, Kardec pergunta se tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde ele possa habitar, onde ele passe a habitar. Então, nós desencarnamos hoje, passamos um período na espiritualidade e há aquele planejamento para a nossa próxima reencarnação. O Kardec quer saber se o espírito pode dizer: eu gostaria de, nessa próxima encarnação que eu tenho agora, eu quero encarnar lá em Júpiter. Tem o espírito essa faculdade de escolher? Então, os espíritos respondem: nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou para aquele. E pode até obter, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Então, a gente pode deduzir dessa resposta dos espíritos que nós poderíamos até, numa encarnação futura, solicitar: eu gostaria de encarnar em tal planeta, mas esse planeta, ele tem de ter a semelhança com aquele planeta com o qual você ainda está no grau de desenvolvimento. Então, hoje, o espírito desencarnou aqui na Terra. Futuramente, ele vai reencarnar, se ele não evoluiu, se ele não progrediu, num planeta semelhante ao planeta Terra, ou na própria Terra, ou num planeta que se assemelhe. Ele pode até pedir: eu gostaria de encarnar em tal planeta, porque tenho lá amores e tal. É possível? Ele pode até obter, se o merecer. Porque, como os espíritos responderam, a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Eles
não poderão jamais reencarnar em planetas mais adiantados, mesmo que queiram, mesmo que gostassem disso, dessa possibilidade, isso não vai ser permitido, porque tem que estar de acordo com o grau evolutivo daquele espírito. Na questão 185, Kardec pergunta se o estado físico e moral... Desculpe, gente, eu esqueci. Nessa questão 184, tem um desdobramento, né? O item A. E Kardec pergunta se o espírito nada pedir, o que determina a ele o mundo em que ele reencarnará. E aí os espíritos respondem que é o grau da elevação desse espírito. Eu esqueci de fazer esse comentário. Então, corrobora o que eu já tinha falado. Na questão 185, então, a pergunta se refere: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? E os espíritos respondem que não, que os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. Então, veja, ele faz o questionamento se o estado físico e moral dos seres, que encarnam naquele planeta, é perpetuamente aquele mesmo, em cada mundo que ele vá. Vai ser sempre esse? Ele diz, não, porque os mundos também progridem, como o nosso está progredindo. Já foi um planeta primitivo, hoje é um planeta de provas e expiações, e vai caminhar para um planeta de regeneração. Então, os habitantes desse planeta terão que ter relação com essa evolução. Mas todos começaram, como ele diz assim, como o nosso, né? É um planeta primitivo e foram evoluindo. E aí ele diz que tornar-se um paraíso. Mas isso só vai acontecer quando os homens se houverem tornado bons. Então, aquilo que eu falei, à medida em que a humanidade for se modificando, for evoluindo, for compreendendo, né, a necessidade do cumprimento das leis de Deus, aí sim o reino de Deus estará instalado aqui, tornar-se-á um paraíso. Mas à medida em que esses homens houverem se tornado bons. No livro Consolador, na questão 72, eles fazem a pergunta a Emmanuel se existem planetas de condições piores que as da Terra. E aí Emmanuel responde que existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E no que se refere a perspectivas, olha que importante esse alerta. A Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. Gente, isso não é de envergonhar a gente? Quando a gente olha o planeta Terra e vê a quantidade de coisas maravilhosas que nós temos aqui, ele diz, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. E o único elemento que aí destoa é justamente o homem. Por quê? Por conta do egoísmo. E aí ele diz, ele completa, conhecemos planetas, olha que importante isso, onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida. Outros, ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Aí eu pergunto para vocês, o que lembra isso a gente? Não lembra uma certa comunidade de espíritos de outras galáxias que foi trazido para auxiliar no nosso progresso quando a Terra foi criada e recebido aqui por Jesus para ajudar a impulsionar? Então, o nosso planeta já foi assim. Um planeta onde os esforços, onde os seres são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais da vida. Então,
não tinha as facilidades que nós temos hoje. E essas facilidades bem mais recentes, eu sei, porque até bem pouco tempo atrás, as nossas condições eram bem complicadas, eram bem difíceis, mas não se comparam a um planeta primitivo, não se comparam. E aqui, olha, ele diz, outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Aí a gente fica pensando, poxa, e por que eu, com o meu egoísmo, estou atrasando o meu desenvolvimento? Eu quero continuar usufruindo dessas condições que o planeta Terra me oferece hoje, daqui para melhor, ou eu quero voltar a ter esse esforço contínuo e penoso, né, para conseguir os elementos essenciais da vida. Qual é a escolha que a gente vai fazer? Se nós tivéssemos essa escolha, qual escolha nós faríamos? E nós temos essa escolha. Basta que, para isso, nós nos modifiquemos, nós valorizemos o que é verdadeiramente importante, né, que é o amor ao nosso próximo, servir, cumprir as leis de Deus. Então, se nós trabalharmos nesse sentido, a tendência é experimentarmos planetas mais adiantados, não termos mais necessidade de vivenciar essas condições, exceto se assim o desejarmos, né? Em missão, para auxiliar outros companheiros e em outras condições espirituais. Mas, se nós continuarmos renitentes, impedindo o nosso próprio progresso, nós corremos o risco de precisar habitar a esses planetas, porque não vamos acompanhar o progresso que a Terra está avizinhando. Então, precisamos refletir também sobre isso. O que nós queremos realmente? Continuar aqui usufruindo desse plano alegre e formoso? Eu, de minha parte, gostaria muito. E que ele estivesse ainda mais adiantado do que hoje. E aí, no Evangelho, a gente, mais uma vez, no capítulo 3, a gente encontra, né, no item 5, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que eles cumpre realizar, para atingir a perfeição. Eu acredito que o Gustavo tenha falado também sobre isso na reunião passada. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. Então, se porventura o espírito progrediu e o planeta ainda continua naquela faixa evolutiva, ele vai buscando novos planetas onde ele possa desenvolver mais rapidamente. Ele não precisa ficar ali preso, né, naquele planeta que ainda não galgou esse degrau. Não se acha preso indefinidamente. E como eu já tinha falado antes, ele pode até mesmo encarnar num outro planeta do mesmo grau evolutivo. Isso fica claro aqui nos espíritos nos orientam. Tudo bem até aí? Aí, ainda, né, nessa questão, a Gênese traz para a gente essa orientação, no capítulo 11, no item 9. Progredir é a condição normal dos seres espirituais. E a perfeição relativa, o fim que lhes cumpre alcançar. Então, todos nós vamos alcançar essa perfeição. Uns mais rápido, outros menos rápido. Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade e criando incessantemente, também desde toda a eternidade, tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. Olha que legal isso. Antes que existisse a Terra, os mundos sem conta haviam sucedido a mundos... Não, desculpe. Antes que existisse a Terra, mundos sem conta haviam sucedido a mundos. E quando a Terra saiu do caos dos elementos, ou seja, quando ela, né, começou a sua formação, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento. A Terra é um planeta jovem. Desde os que surgiam para a vida, até os que desde toda a eternidade haviam tomado lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados anjos. Então, quando a Terra foi criada, já existiam planetas mais adiantados, habitados por seres mais adiantados também. Então,
Deus cria desde toda a eternidade, e ele se cria incessantemente. De toda a eternidade tem havido esses seres que já atingiram o progresso. Tanto é que o nosso governador, Jesus, foi quem auxiliou, né, na composição da Terra, do nosso planeta. Jesus, quando a Terra foi criada, já era um espírito de uma envergadura que nós não conseguíamos, né, calcular. Então, o progresso é de todos nós. O tempo que nós vamos levar para progredir, aí é a escolha de cada um. Bom, na questão 186, Kardec interroga os espíritos. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Ou seja, hoje nós envergamos essa roupagem de carne. Então, é uma roupagem para nós, para o nosso entendimento, quase que perfeita, por toda a engrenagem que a faz funcionar, porém sujeita a uma série de problemas, doenças ainda, uma série de coisas. Então, ele está perguntando se existem mundos que o espírito deixe de envergar corpos como esse que nós envergamos hoje, e só tenha por envoltório o perispírito. E aí os espíritos respondem: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então vai chegar a um ponto tal que esse corpo físico que nós conhecemos aqui no planeta Terra não será mais necessário, que ele terá um envoltório muitíssimo sutil e etéreo, e esse é o estado dos espíritos puros. Aí, para buscar compreender um pouco melhor essa resposta, a gente foi buscar outros subsídios. Mas vamos ler primeiro a questão 187. A substância do perispírito, que é esse envoltório, é a mesma em todos os mundos? E aí os espíritos respondem: não, é mais ou menos etérea, passando de um mundo a outro. Desculpe, passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com rapidez do relâmpago. Então, para a gente entender melhor essa questão, a gente vai voltar em alguns conceitos. Então, lá na Gênese, no capítulo 11, no item 17, o Kardec explica para a gente que, pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. Então, existe o espírito e o envoltório fluídico em torno dele. Esse envoltório é semimaterial, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Então, a gente já devem ter ouvido aqui em outras reuniões falar sobre o perispírito, que, como Kardec define, né, para uma melhor compreensão nossa, é como se fosse o envoltório. Então, ele usa, por exemplo, se a gente tem ali o abacate, que é aquela parte da polpa do abacate, seria o corpo físico, temos o caroço, e em volta do caroço ali temos o perisperma. Quem já abriu um abacate reconhece, é uma pelinha que fica entre o abacate, a carne do abacate e o caroço. Então, o abacate seria o nosso corpo físico, o perisperma seria o nosso perispírito e o caroço, o nosso espírito. Isso assim, gente, isso, né, só para a gente ter uma ideia, obviamente, tá? Só um exemplo de uma figura de linguagem. Bom, continuando com a explicação, ele diz: como toda matéria, então, o perispírito é matéria, como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato
do espírito, propriamente, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. Então, a partir do momento, né, que a gente tem o perispírito, e aí ele torna-o apto a atuar sobre a matéria, já que o perispírito também é matéria. Bom, acho que eu pulei muito. Aí, lá na questão do Livro dos Espíritos, para a gente entender melhor isso, na questão do Livro dos Espíritos, a questão 94, Kardec pergunta: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? E aí os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como a gente muda de roupa. Então, se ele encarna no planeta Terra, o perispírito está de acordo com as substâncias daqui do planeta, do que é necessário para a gente viver aqui. Então, esse fluido está de acordo com o que existe aqui no planeta Terra. Se ele vai encarnar num outro planeta, as características desse envoltório serão de acordo com o fluido universal desse globo. Tá ok? No livro Consolador, aí, ainda esclarecendo um pouco mais esse assunto, eles perguntam ao Emmanuel se existe uma lei de equilíbrio e uma lei de fluidos. E aí eles respondem, ele responde, Emmanuel, né? As grandes leis gerais do equilíbrio têm as suas sedes sagradas em Deus, fonte perene de toda a vida. E em se falando da lei de fluidos, mais uma vez reforça, cada orbe a possui de conformidade com a sua organização planetária. E na questão 75, na diversidade de suas experiências, é o espírito obrigado a adaptar-se às condições fluídicas de cada orbe? E Emmanuel responde: esse é um imperativo para a aquisição de seus valores evolutivos dentro das leis do aperfeiçoamento. Ou seja, para que nós possamos nos desenvolver e conseguirmos alcançar, né, a evolução, precisamos estar adaptados às condições fluídicas desse planeta. Senão, nós não conseguiremos, certo? E aí, assim, já caminhando para o final, eles, na questão 188, Kardec pergunta se os espíritos puros habitam mundos especiais ou se eles se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros. E eles respondem que habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então, veja, os espíritos puros, eles não ficam presos a um determinado planeta. Eles têm, sim, o planeta onde ele habita, mas ele não está mais ligado a esse planeta do que a outros. Imaginemos, como eu hoje até conversei com o Vanderlei, Jesus. Jesus é o responsável, o governador da Terra, mas ele não está aqui. E também não fica no planeta mais adiantado, porque ele necessita coordenar todos esses, imagina, né, todo esse funcionamento do planeta Terra, e se tiver outro planeta também, sob a sua responsabilidade. Então, eles não ficam contidos apenas em um planeta, né? Eles podem, não ficam restritos àquele planeta. Então, eles habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos como os homens à Terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Conosco, porém, não acontece isso. A gente não pode estar mudando de um planeta para o outro ao nosso bel prazer, à nossa vontade, né? Então, essa imagem que eu coloquei aí é uma imagem apenas ilustrativa, porque na sequência dessa pergunta, Kardec faz algumas observações com relação aos planetas do nosso sistema solar. É sabido que temos nesse sistema alguns planetas mais adiantados do que outros, onde espíritos
mais adiantados, espíritos que já encarnaram na Terra, hoje habitam outros planetas mais adiantados, outros, né, planetas inferiores. E, então, não há possibilidade de nós, no nosso estágio evolutivo, dizer, eu quero habitar agora em Júpiter, eu quero ir para Saturno, se esses planetas não estão na mesma faixa evolutiva que a Terra, se eles são mais adiantados ou menos adiantados. Então, a gente precisa entender isso. E os espíritos puros, eles têm essa possibilidade, eles podem estar em outros ambientes diferentes daqueles onde eles habitam. Então, é importante para nós esse conhecimento, na medida em que, muitas vezes, a gente pode, encontra na literatura espírita alguns exemplos de locais, até na espiritualidade mesmo, mais adiantados, mais evoluídos, e imaginando o universo, na maneira como ele é, na grandiosidade que é o universo, a gente fica claro para a gente que existem diversos planetas em graus evolutivos diferentes da Terra. E nesses planetas também habitam outros espíritos em condições mais favoráveis do que nós hoje aqui no planeta Terra. Então, esse capítulo, esses itens, essas questões, são questões riquíssimas, que eu particularmente fiquei muito grata de ter a oportunidade de estudar, porque são questões que muitas vezes perpassam no nosso cotidiano, e a gente não para assim, para pensar, mas como é que isso se dá? Como é que pode isso acontecer? E essas questões, elas respondem a muitas dessas dúvidas. Então, eu sugiro a vocês, se possível, né, aprofundem o estudo nessas questões e busquem saber um pouco mais, porque nesses minutos que nós temos aqui, obviamente, não é possível. E é um assunto bastante instigante, que foi muito legal eu ter tido a oportunidade de estudar. Tá? Então, eu agradeço a vocês a atenção e espero ter despertado em vocês essa vontade, né, de estudar um pouquinho mais a respeito. Tá bom? Boa noite para vocês, muito obrigada pela atenção.